Sim. Por que o Flamengo mudou o seu rumo? É o nosso assunto a partir de agora. O Flamengo hoje está a 4 pontos do líder Palmeiras, faltando 9 rodadas, e é um candidato ao título, mas jogando de uma maneira que está deixando a torcida feliz. Em pouco tempo, muita coisa mudou, e o Dorival Júnior falou após a vitória sobre o Fluminense por 3-0. Satisfeito pelo que eu estou vendo da equipe, espero que mantenha tudo isso, que não perca. Volto a frisar a palavra essência, que para mim ela será fundamental daqui para frente. Essa simplicidade de jogo que nós temos tido. Que melhoremos ainda mais. Eu acho que a equipe está se sentindo confiante e, acima de tudo, tem criado situações em que coloque o adversário em dificuldades e, ao mesmo tempo, não passe muitas dificuldades, o que tem sido um ponto muito importante para a gente. Eu espero que mantenhamos isso e continuemos aí com calma, com tranquilidade, com equilíbrio, rodada a rodada, tentando, num primeiro momento, melhorarmos essa diferença que exista, mas, acima de tudo, confiando em que possamos, sim, daqui a pouco, sermos aí uma surpresa nessa reta final. Eu acho que um jogador como Paquetá, ele tem valências assim muito importantes e que são muito equilibradas. Ele marca muito bem, ele arma muito bem e ele define como poucos um futebol brasileiro. Se aproxima muito hoje de um jogador que foi um dos destaques da Copa, o De Bruyne, que todos gostam muito, ou do próprio Modric, um jogador que se assemelha muito pela mobilidade, movimentação, participação, hora defensiva, hora ofensiva, enfim. É um jogador que tem todas as valências muito equilibradas. A partir do momento que as coisas estejam totalmente definidas, é natural, a própria diretoria irá confirmar, mas o jogador não vai perder o foco, ele não vai modificar a forma, independente do que aconteça futuramente. Eu sinto ele muito centrado, muito confiante e querendo dar sequência a essa bela carreira que foi iniciada e que tem tudo aí para ser um dos jogadores que marquem na história. Muito bem, vimos aí o Dorival, primeiro jogo dele, chegou no dia, lá em Salvador, deu entrevista coletiva 0-0 com o Bahia. Depois, enfrentou o Corinthians em São Paulo, na Arena Corinthians, 3-0, a maior derrota até hoje do Corinthians dentro da sua arena. E no sábado venceu o Fluminense por 3-0 de novo. Por exemplo, Vitinho fazendo assistências e Uribe de cabeça. O Uribe, 2 gols. Há pouco tempo era uma imagem que a gente não assistia. Edmundo, o que está acontecendo com o Flamengo agora que está diferente em pouco tempo da época do Maurício Barbieri e agora está aí com o Dorival Júnior? Olha, João... Rapaz, é incrível, né? Não, é difícil você tentar adivinhar o que acontece. Agora... algumas coisas aconteceram, né? Tem aquela história de Deus escalando. Tem isso. Né? Ajuda, confiança. Eu tenho certeza que o Dorival Júnior chamou o Vitinho e deu a ele tranquilidade. O Maurício Barbieri fez ao contrário. Deu a ele responsabilidade triplicada. E fez uma coisa muito indelicada. Muito indelicada. Um treinador não pode fazer isso. Minha humilde opinião. Botar o cara e tirar o cara no mesmo jogo. 30 minutos depois. Não existe. Não existe. Eu acho que não existe. Perguntar para qualquer jogador de futebol, eu acho que não existe. Aí o cara que está chegando, assustado... Você viu os jogos do Flamengo, o Vitinho estava assim. Sem dúvida. Uma outra coisa fundamental que me chamou a atenção nesse jogo. Os meias, e inclusive o volante, esse aí, o Ilharão, pisam dentro da área. Antes não. Antes com o Barbieri, só quem ficava dentro da área era o centroavante. E ficava aquela linha, ficava aquele 4-1, e esses 4 meias ficavam tocando bola de lado, não faziam uma jogada individual e criava o espaço para cruzar dentro da área com apenas o centroavante dentro da área. E aí não tem Guerreiro, não tem Dourado, não tem Uribe que sobrevive. Para você,
A hora que a bola vai chegar dentro da área, tem que ter a chegada dos demais. Pode ser a coincidência também de ter sido as primeiras 2 semanas que o Flamengo teve para trabalhar. Né? O Maurício Barbieri não teve isso. E assim, eu acho que tem uma série e a performance individual. Teve 3 semanas durante a Copa, né? Mas depois você teve 2 meses jogando quarta e domingo e sem mudar o time. Faltou uma coisinha aí, né? Posso só completar? Pode. Eu vou assinar embaixo tudo que você falou. Quem tá fora do time? Diego. Mas aí é Deus escalando. Porque assim, Mário Sérgio sempre falava isso. E não é só ele não, hein? Não, sim. O outro, Alves também. O goleiro também não volta, será? Não sei se não volta. E quem que é o centroavante? Eu não sou técnico, não sei se não volta. Mas se futebol é momento e merecimento, não tem que voltar. Aliás, vamos lançar a enquete o Uribe aqui. ganhou a posição Os Diegos, tanto Alves como o Diego Ribas. Os Diegos devem voltar ao time do Flamengo, na sua opinião? Sim ou não? Enquete lançada. A outra enquete do Palmeiras, o Davidson ganhou de lavada, tá, gente? 80%. Sem pegação de pé, eu não tenho nada contra o Diego, hein? Gosto do Diego e tal, mas várias vezes eu defendi essa crítica que com ele em campo o time joga muito olhando para a lateral e pouco olhando pro que interessa, que é o gol. É o que está fazendo agora. A dinâmica do time, eu tô enxergando isso, da forma como eu vejo futebol. A dinâmica do time do Flamengo é diferente sem o Diego. Ela é melhor sem o Diego. Talvez por isso explique isso que o Edmundo está falando. O Eugênio está te olhando. O Eugênio gosta do futebol do Diego. Eu gosto também. Eu acho que tecnicamente ele é um brilhante jogador. Mas ele não é aquele jogador incisivo, aquele jogador de olhar para o gol, de ver o gol. É muito toque. Eu canso esse futebol de toque muito de ladinho, sabe? Futebol tem que ser olhando para o gol do adversário. Toquinho do lado para mim, isso eu faço. Isso eu sei fazer. E jogar sem a bola eu sei também. Inclusive, sei jogar sem bola. Os gols do Flamengo na vitória sobre o Fluminense. A bola complica algumas pessoas. De jogadas pelos lados do campo. Sim. A estratégia do Flamengo lá contra o Corinthians já tinha sido explorar muito o Vitinho aberto, porque o Corinthians estava com o lateral improvisado, e fez isso de novo porque o Fluminense também estava com o lateral improvisado nesse sábado, estava jogando com o Matheus Norton por ali. E o Paquetá, que estava jogando na função do Diego, mais pelo lado esquerdo, ele pegava a bola e passava de lado para o Vitinho. Assim, inclusive, sai o primeiro gol. O passe do Paquetá na ponta para o Vitinho cruza. E o Uribe faz, né? O Uribe faz com um desvio certeiro do Digão, né? A bola desviou no Digão, alguns torcedores ficaram chateados comigo nas redes sociais. Ele foi, entre aspas, na brincadeira, o craque do jogo. O Digão faz o primeiro gol, porque o desvio dele é o que coloca a bola na direção do gol, depois da raspada. Mas o gol foi dado por Uribe, hein? Sim, mas se você observar a imagem com atenção, percebe que o desvio do Digão é que define. O segundo gol é uma falta que ele comete na lateral, o Flamengo jogando pela lateral e do outro lado, pela direita. E no terceiro gol é um passe do Paquetá que vem da esquerda para o meio, que ele desvia de cabeça, e no que ele desvia dá condição ao Uribe de entrar em situação normal de jogo, não em impedimento. Então o Flamengo, com o Paquetá na função do Diego, construiu a sua vitória buscando nos passes laterais espaço pelo lado. Sabe uma diferença que eu percebo, Eugênio? Agilidade, ritmo. O time, eu acho que tem tido mais posse de bola, de um jogador. Eu acho que o Diego, muitas vezes, ele segura, ele trava. É a impressão que eu tenho. Não sou comentarista, sou narrador, que não tem uma visão tática, porque o narrador, geralmente, ele olha a bola. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que o ritmo é diferente. Mas eu acho que o que acontece em relação a isso que você está dizendo, eu acho que é o fato de que, em alguns momentos, o Flamengo atrasa mais o jogo para poder contra-atacar. Então, continua fazendo isso, Pedro? Não fazia com o Barbieri. Tinha pouca diferença de ritmo com o Barbieri. O Flamengo foi o time... E aí, a gente está acostumado a ver no Brasil os times que defendem, entregam a bola para o adversário e ganham no contra-ataque. O Flamengo nunca tentou fazer isso. O Flamengo sempre tentou ganhar, empurrando o adversário para o campo de defesa
e jogando onde não tinha espaço. Mas a posse de bola diminuiu, não diminuiu? Só que jogou contra o Corinthians. Contra o Fluminense, não. Contra o Fluminense, não. Contra o Fluminense, o Flamengo teve mais posse de bola. Mas ele teve quebra de ritmo. O Flamengo está fazendo gol de bola parada e de contra-ataque. E a gente viu o sábado no Maracanã, o Flamengo fazia alguma coisa, uma coisa que não fazia com o Barbieri. O que, Eugênio? Que é recuar a bola para o César, para dar quebrada, buscando lá na frente o jogador que vai dar a raspada de cabeça. E aí o time adversário sobe um pouco mais e aí dá espaço. Você ganha espaço. O Flamengo não fazia com o Barbieri, bola no chão. E aí bola no chão contra uma defesa postada, você vai cair no toque lateral. Já notamos uma mudança. Eu tenho não tem jeito. O William Arão, ele também mudou esse time do Flamengo, né? Agora é incrível, desde a época do Barbieri, hein? Ele mudou a postura dele. E é um resgate do Barbieri. Eu acho que é importante ver essa justiça, porque já com o Barbieri, ele tentou colocar o Arão como titular e deixou o Arão como titular. Mas aí, a partir do... Não é não? Não, é a performance do jogador. Também não dá só para dizer que o Barbieri não fazia o Flamengo jogar. O Arão não estava jogando bem, o Vitinho chegou muito mal. O Diego Ribas não estava bem, o Paquetá muito recuado, era o que se salvava e ele, enfim, fazia mais do que podia. Então, assim, agora, para mim está muito claro, olha quantos jogadores do Flamengo tem dentro da área. Vários, Isso não existia. Isso talvez seja um pedido do treinador, sabe? Você, vai ter a bola longa, vai ter a casquinha do centroavante, mas eu quero penetração dos meias. Eu quero que os meias entrem dentro da área. E tempo para treinar, sabe? Um treinador com mais pulso, com mais experiência, com mais rodagem, que também precisa de uma oportunidade. E o elenco do Flamengo, o time do Flamengo é bom. É um bom time. Sem dúvida. Não estava produzindo, não estava jogando. Entendeu? E aí a mudança veio para trazer um cara mais experiente, mais rodado, que tenha um entendimento maior de futebol, do futebol brasileiro, no modo geral. Ele ficou, Edmundo, quase 24 meses no Santos. 2 anos. Quase 2 anos no Santos. E em alguns momentos eu lembro daquele time do Santos, ou seja, o Dorival vai tentar colocar nesse Flamengo o que ele fizera no Santos. E o Santos foi muito bem sob o comando do Dorival. Faltava um elenco mais pomposo. Ele tem um elenco melhor agora do que ele tinha na época do Santos. Então, de repente, agora tem um processo político também, a gente não sabe se vai ser o Dorival ganhando ou perdendo, se é ele que permanece no Flamengo no ano que vem. Mas seria legal deixar o Dorival iniciar o trabalho em 2019. Já está por dentro do que é o elenco do Flamengo, já detectou aquilo que é legal e aquilo que não é, as peças que devem ser mudadas para a próxima temporada e está dirigindo um time que, ao lado do Internacional, vejo esses dois como os únicos que podem tentar tirar o título já anunciado pelo Palmeiras. Nós vimos ali 2 gols do Uribe e a gente tem a parcial da enquete aqui se os Diegos devem sair do time, devem voltar ao time, sim ou não. E é impressionante, pelo menos no público que está acompanhando aqui o Expediente Futebol, a última ali estava 79-21, atualizando 78-22 não para o 78, 22% sim. Diego e Diego Alves não devem voltar ao time, ou seja, a galera querendo que o César continue no gol e o Arão também. O Uribe fez 2 gols. Eu me lembro que recentemente, e aí o Edmundo fala, e os jogadores falam muito o técnico deu tranquilidade, mexeu com o lado psicológico. O Dorival, há pouco tempo, numa coletiva, ele disse o seguinte: o Uribe é muito bom jogador. Quando eu estava no São Paulo, quis trazê-lo, quis contratá-lo. Não foi possível. Ele está ainda num período de adaptação. Isso precisa ser levado em conta. Ele encheu a bola do cara na coletiva. Ele falou que ele tentou contratar para um outro clube. Eu fiquei na dúvida. Não foi São Paulo? Ou não, ele não citou o nome do clube. Ou São Paulo ou Santos. Eu fiquei na dúvida se foi o Santos ou se foi o São Paulo. Perdão, isso mesmo. Mas assim, ele levantou a bola do cara. Não tem importância. Só o cara estava no fundo do poço. Renegado, ele falou, esse cara é bom jogador, hein? Eu gosto dele. Imagine um jogador vendo isso. Ele era um dos erros do Barbieri. O Uribe é bom jogador. O Lincoln é bom jogador. O Henrique Dourado foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado. Só que nenhum deles era titular do Flamengo. Mexia muito. A cada jogo, você trocava peça.
Então nenhum deles ganhava ritmo de jogo, ganhava entrosamento, entrava dentro de um padrão de jogo do Flamengo. Mas isso só aconteceu nessa posição e na lateral direita. Porque o resto a gente já sempre falou aqui, a gente tinha 9 titulares do Flamengo. Você sabia que Diego Alves, que Hever, Léo Duarte, René, e o Rodinei foi a maior parte do ano. Diego, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e o Vitinho, né, depois que chegou, antes do Vinícius Júnior, eram titulares. Faltou essa definição de fato para o centroavante. Eu acho que o caso do Uribe é muito de confiança mesmo. Embora a gente possa dizer que a confiança vai passar pelo entrosamento, mas por uma sequência. A gente ainda pode dizer que ele fez 3 gols no Flamengo em 2 jogos, né? Ele fez 2 gols no Fluminense e 1 gol no Sport. Ele evoluiu nos últimos jogos, acho que ele precisa continuar sendo titular. Mas a gente ainda não tem a convicção de que ele é o centroavante ideal para um novo Flamengo que vai ganhar tudo, que vai se... Mas agora, foi escolhido assim. Sim, eu acho nesse correto. Momento, estou de acordo. É importante que você tenha assim, o time tá aqui. Eugênio, você é contraditório, porque você estava elogiando o Palmeiras que roda todo mundo. São situações diferentes. O Palmeiras tinha um time definido, tinha um outro time. Rodando. O Palmeiras definiu então, dois times diferentes. Mas agora está mesclando, porque você tem todo mundo jogando. Mas eu acho que você antes tem que ter uma formação que funcione. E o Flamengo não funcionava porque não havia nunca um jogador definido como aquela posição no comando de ataque. Era uma das questões do Barbieri. O resto do time não foi modificado. Está jogando o Pará, o Rodinei está ali, já vinha sendo utilizado no final do ciclo. Entrado, porque o Diego estava... O goleiro está jogando porque está machucado outro. O resto do time, a estrutura tática é o mesmo 4-1-4-1. Exatamente o mesmo. Com o meia da direita voltando um pouco mais do que o da esquerda quando o time não tem a bola. A dinâmica é diferente. A dinâmica é a mesma. É a mesma, exatamente a mesma. O que a gente tem por dinâmica? Essa é o que o João estava falando, essa velocidade de pensar o jogo, intensidade de invadir a área. São ajustes. É isso. São ajustes. O Arão está voltando a jogar o que ele jogou em 2016. Em 2016 ele era um dos melhores passadores. Ele já entrou bem com o Barbieri. Tudo bem, então. Tanto é que ficou, né? Mas é que tá. Acho que essa análise, para a gente analisar profundamente, a gente tem que passar pelo Arão. O Arão está jogando muito bem. Mas o Arão é um caso de recuperação dele com ele mesmo. O Arão jogou, o jogo da recuperação do Arão é Flamengo 2, Chapecoense 0, sábado à noite no Maracanã, quando o técnico era o Barbieri ainda, ele foi o dono do jogo. Na derrota para o Corinthians ele jogou muita bola, ele deu um passe sensacional pro então, ele em 2016 era um dos melhores passadores, o maior ladrão de bolas do time do... Foi para a seleção brasileira. Foi para a seleção, o maior ladrão de bolas do time do Flamengo, o cara que mais desarmava, Porque acontece uma fazia coisa no interceptação. Flamengo, em alguns clubes. Se o time cai de produção, você escolhe 1 ou 2 culpados por aquilo. E o Arão foi culpado em um momento ruim do Flamengo, lá com o Zé Ricardo ainda. Até um jogo que o Zé Ricardo cometeu um absurdo, de montar um 4-1 contra o Vitória e botar o Arão como único volante, que não é a função dele. Foi o jogo que ele caiu. E ele caiu. Na ilha, né? Na ilha. Vitória. Exatamente. E ali, a culpa passa a ser do Arão. O torcedor olha para o campo, esse Arão não joga nada. Esse Arão não presta para o Flamengo. Ele não vinha jogando nada mesmo, mas o time como um todo não estava jogando. Você tem razão, Eugênio, mas eu vejo a dinâmica bem diferente. São passes de velocidade, de infiltração dentro da área, de definição de jogo. Mas o Arão sempre fez isso. Não, estou falando dos técnicos. Esses 3 jogos. Dos técnicos. Da diferença. Antes, o Flamengo não tinha pressa de agredir o adversário. Tocava. Aí não tinha a jogada individual. Quando tinha o Vinícius Júnior, tinha. Porque está no DNA do menino. Mas os demais, o Everton Ribeiro também faz um pouco. Paquetá estava mais recuado, só conseguia fazer isso quando o jogo se desenvolvia, ele estava próximo da área. E aí você dava a oportunidade, a impressão que eu tenho desses 2 jogos. Ganhou 2 jogos, o Dorival Júnior é o maior técnico do mundo. Não, menos. Eu só estou tentando dizer o que me deu a impressão nesses 2 jogos. É que ele atrai o adversário, joga em maior velocidade e define o lance. O Flamengo fez... A estrutura está lá. Ele fez um ajuste na forma de jogar do time. O Flamengo fez 6 gols com o Dorival Júnior, 3 de bola parada e 2 de contra-ataque.